Olá, meus amores do quarto ano, e agora vamos de aulinha de redação, dia 28/8, né? Como nós já vimos lá na aula de segunda-feira, um texto expositivo, foi um texto que ele expôs, ele mostrou a questão de por que as crianças não devem trabalhar. Então, a gente vai continuar nessa mesma temática do trabalho infantil e também do texto expositivo, ok? Vamos lembrar o que é um texto expositivo? Expositivo, crianças. Esse tipo de texto serve para explicar ou fazer compreender um assunto, desenvolvendo pormenorizadamente, ou seja, deixando bem explicadinho para a pessoa que está lendo, o leitor, né? Esse deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Lembra que eu falei lá na aula passada sobre a questão do tema do texto? Quando você leu aquele texto expositivo do nosso livro, né? Sobre os 10 motivos por que uma criança não deve trabalhar, ali você identificou claramente o tema central, que era o trabalho infantil. Ficou claro para vocês? Ok. Texto informativo. Informar, gente, significa dar conhecimento, esclarecer, elucidar, ensinar, instruir. Tudo isso aí está ligado à palavra informar. O que é um texto informativo? Então, nós vamos trabalhar essa temática do texto expositivo informativo. Então, eu tenho que saber o que é um texto informativo. É um texto real e verdadeiro, que descreve, explica e transmite informação sobre acontecimentos ou opiniões sobre um determinado assunto. Então, se vai me informar, vai expor, é um texto informativo expositivo, ou então expositivo informativo. Texto expositivo informativo. Nesta ocasião, o objetivo central do emissor, eu vou escrever um texto expositivo informativo, eu sou a emissora, né? É simplesmente transmitir as informações sobre determinado tema, sem grandes apreciações e, por isso, com o máximo de neutralidade, ou seja, eu vou transmitir aquelas informações, mas eu não vou dizer o que eu acho. Ah, eu acho isso. Não, não tenho opinião do autor do texto. O texto informativo tem características próprias. Não contém opiniões, mas sim descrições e explicações. Por isso, a linguagem usada é clara, precisa e objetiva. Então, eu vou escrever o meu texto deixando bem claro que eu quero informar. São exemplos de texto informativo as notícias e artigos que encontramos em jornais, revistas, os avisos também, os folhetos informativos dos medicamentos e os rótulos de embalagens alimentares. Todos esses exemplos aí, né? Eles estão me dando algum tipo de informação, gente. Então, cabe aqui no texto informativo, viu? Rótulos, folhetos, avisos. Os textos informativos são textos sobre os mais variados assuntos, cuja função é transmitir informação ao leitor. Então, a temática do nosso texto informativo que a gente vai fazer a produção é sobre o trabalho infantil, mas é uma pergunta que eu fiz. Você vai responder, vai me informar o porquê. Nessa pergunta, você vai me dar as respostas do porquê relacionado ao trabalho infantil. Assim, quando escrevemos um texto informativo, estamos a esclarecer, a ensinar, a dar conhecimento ao leitor sobre um determinado assunto. Me diga uma coisa, gente. Quando vocês leram aquele texto lá na página do nosso livro sobre o trabalho
as 10 razões pelas quais a criança não deve trabalhar. O que foi que vocês aprenderam naquele texto que vocês não sabiam? Lá são listadas 10 razões pelas quais a criança não deve ter a obrigação de trabalhar, né? Então, vamos ver aqui vou pegar uma informação do livro, viu, gente? Com relação aqui, você sabia que crianças têm maior sensibilidade aos ruídos que os adultos, o que pode provocar perdas auditivas mais intensas e rápidas? Você sabia disso? Tem gente que vai dizer que já sabia, mas tem gente aí, né, do outro lado, algum aluno do quarto ano, que vai dizer, não, tio, eu não sabia disso. Então, o texto, ele expôs para você uma razão por que a criança não deve trabalhar. E você passou a ter mais conhecimento em virtude do texto que você leu. Foi isso? Então, o texto informativo, ele vai informar para esclarecer, para ensinar, dar conhecimento, viu? Textos expositivos. Quais são os recursos que eu posso usar dentro desse texto? Os mais comuns, gente. A informação, a descrição, que é escrever, definição, dizer o que é, enumeração, se tiver alguma coisa para enumerar, alguma característica. Comparação, você pode comparar o trabalho infantil com o trabalho de um adulto. E o contraste, uma coisa contrária, né? Tia, eu tenho que informar no texto, eu tenho que descrever, usar no texto todos esses recursos. Não, gente, isso aqui são os principais, né? São os mais utilizados, são os mais comuns para a produção de um texto expositivo e informativo. As atividades de hoje, gente, elas são de acordo com esse gênero, né? Com essas explicações que vocês tiverem, tanto na aula de segunda-feira, quanto na aula de hoje sobre os textos expositivos. O que vocês vão fazer? Vocês irão produzir um texto expositivo e informativo com a temática. Olha só a temática. O que pode ser feito para combater o trabalho infantil? Hein? Você aí do outro lado. O que pode ser feito? Para saber mais sobre o assunto, pesquise informações na internet, em livros, revistas, jornais, etc. Lembre-se que em textos expositivos, o autor não expressa sua opinião. Então, você vai dizer assim, de acordo com alguma coisa, alguém ou uma revista, o que pode ser feito para combater o trabalho infantil é isso, isso, isso. Você vai enumerando as coisas. Pode ser assim também, viu, gente? Essa produção deve ser realizada no caderno de produções criativas, certo? Então, gente, eu quero desejar para vocês, espero que vocês tenham entendido bem sobre o texto expositivo e informativo agora, né? Quero desejar para vocês um bom final de semana. Fique com Deus, se cuidem, cuide dos seus familiares, só saia de casa se for realmente necessário, viu? Para que a gente possa voltar logo para nossa sala de aula, que está todo mundo ansioso, doido para voltar para a escola, né, gente? Então, beijo para vocês, bom final de semana para todos, até a próxima aula.